Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa e da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Olá, do livro Pão Nosso, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 44, Curas. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Jesus, está em Lucas 10, 9. Realmente Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia no corpo, quanto se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da Terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. É sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isto. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para seu espírito um novo dia no caminho redentor. Um grande abraço para vocês e até a próxima oportunidade. Graças a Deus, graças a Maria, Mãe Amantíssima, Mãe Espiritual de toda a humanidade, e graças a Jesus por podermos nos reunir em Teu nome, Senhor,
para aprender um pouquinho mais das leis de Deus através do Teu Evangelho, buscando assim uma melhora, Senhor, para nosso corpo físico e espiritual. Fique conosco, Senhor, no decorrer de todo esse encontro. E que a Tua paz sustente a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião de fluidoterapia. Que alegria revê-los, estarmos juntos para estudarmos mais uma vez o Evangelho. Vamos dar continuidade ao capítulo 28, que é o último capítulo, coletânea de preces espíritas. Estamos hoje no item 40, que fala prevendo próxima à morte, ou prevendo a morte próxima, como em algumas traduções. Temos o item 40 e o item 41 é efetivamente a prece, que não vamos ler. Então vamos nos concentrar no item 40. Bem, pelo título que Kardec deu, vemos que o tema que vamos conversar hoje é um tema bastante sensível para todos nós. Mesmo sendo espíritas, mesmo tendo as orientações que a doutrina nos dá, de que somos espíritos imortais, o tema morte ainda é para nós um grande tabu, um dos grandes tabus, da temática que temos em nossas vidas, Acho que talvez só perca para o sexo, que também é um outro tabu na nossa sociedade. E para começarmos essa reflexão, eu trouxe uma frase de um poeta grego antes de Cristo, 480 anos antes de Cristo, que ele disse o seguinte: quem sabe dizer se a vida não é o que chamam de morte e a morte não é o que chamam de vida? Quem sabe dizer? Essa pergunta que o filósofo faz, e também poeta, nos remete a pensarmos como estamos vivendo a vida. Como que estamos vivendo no corpo material, como estamos levando as nossas relações, como está a nossa vida, como que estamos nos relacionando com essa existência corpórea que Deus nos concedeu por um breve tempo. Por que um breve tempo? Porque a morte é esse momento onde a vida física, a vida orgânica se cessa, Então, é sinal que existe um tempo para que nós fiquemos nesse corpo, nessa dinâmica corporal. Não vamos ficar aqui para todo sempre, porque o corpo é perecível, o corpo morre, o corpo deixa de existir. É isso que aprendemos na doutrina espírita. E o que sobrevive? O que sobrevive é o ser imortal e eterno. Existem vários poemas, várias músicas que abordam esse tema. Inclusive uma que se chama Epitáfio, que é exatamente o nome que damos àquela escrita que fazemos na lápide de um túmulo. E lá nessa letra, o autor diz: queria ter trabalhado menos, me cansado menos, ter visto o sol se pôr. Você viu o céu hoje? Você olhou
como estava hoje o céu? Você viu como que a natureza despertou no dia de hoje e como que o dia se despediu de nós? Pois é, esse é o modo que escolhemos viver. Muitas vezes levamos meses, dias, e tem gente que nunca prestou atenção no céu. Vive a vida completamente focado nas questões materiais. E essas questões materiais, elas são muito úteis para a manutenção do nosso corpo, da nossa inteligência, do nosso progresso, porque precisamos colocar muitas coisas para funcionar. Então, a vida física, ela tem o seu valor, ela tem a sua importância, ela tem a sua relevância e a sua finalidade útil. Não estamos aqui de forma inútil ou apenas para vangloriarmos ou para exaltarmos o espírito. A matéria tem o seu valor, a sua beleza, o seu lugar. A questão é pensarmos o quanto de matéria ou o quanto materiais nós somos ou estamos, porque não somos. Somos espíritos ocupando um corpo material. Então vamos ao que Kardec trouxe para nós. No item 40, ele diz: a fé no futuro, a orientação do pensamento durante a vida para os destinos vindouros, favorece e acelera o desligamento do espírito por enfraquecerem os laços que os prendem ao corpo, tanto que frequentemente a vida corpórea ainda se não extinguiu de todo e a alma impaciente já alçou o voo para a imensidade. Ao contrário, no homem que concentra nas coisas materiais todos os seus cuidados, aqueles laços são mais tenazes, são mais fortes, e penosa e dolorosa é a separação, e cheio de perturbação e ansiedade é o despertar no além-túmulo. Quando a gente quer falar de morte, a gente precisa olhar para como estamos vivendo. E é por isso que eu trouxe a frase do poeta grego e filósofo, logo no início. Por quê? Porque, como Kardec disse, o quanto mais eu estou desligado da matéria, vamos dizer assim, mais eu acelero esse desligamento, esse desacoplamento do corpo físico. E, ao contrário, também é verdadeiro. Quer dizer, quanto mais eu me concentro na vida material, quanto mais eu me apego a essa existência, mais difícil é esse desligamento. E a morte é algo que nós não conseguimos nos furtar dela. O livre-arbítrio, ele funciona para tudo. Desde a gente escolher o que a gente vai comer no café da manhã, o que a gente vai vestir para ir trabalhar, até qualquer outra coisa que você queira imaginar agora. Mas pensa comigo, o seu livre-arbítrio funciona no momento da morte? Kardec fez uma pergunta no Livro dos Espíritos, a questão 853, que eu trouxe apenas a resposta para a gente refletir. Ele quer saber da fatalidade. E aí os Espíritos dizem que fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte o é. Chegado esse momento, o momento da morte, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. Então, o momento da morte é um momento em que nós não escapamos.
Por mais que a gente tente inventar um outro compromisso, por mais que a gente não tenha morrido, por exemplo, num acidente aéreo, você não conseguiu embarcar e aquele avião caiu, você, enfim, ia para o seu trabalho meia hora antes, acabou saindo meia hora depois, e aí o ônibus que você costuma pegar sofreu também um acidente e você não estava. Naquele dia não era o momento chegado. Tem uma música que ela fala exatamente que a vida tem dois lados dessa mesma viagem, né? E a vida é chegar e partir. São esses dois lados da moeda que nós vivenciamos na existência física. De um lado, nós chegamos, do outro, partiremos. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. E a hora do encontro é também despedida. Então, a cada dia dessa existência física, nós todos estamos nos despedindo. Parece uma frase forte, mas ela é real. Então, a gente precisa entender como eu estou vivendo. Eu estou valorizando a minha família, os meus amores, as minhas relações, a vida em sociedade, o meu trabalho, todas as oportunidades que o corpo me concede para que eu consiga, de fato, realizar todas as minhas atividades. Agradeço a esse templo de amor que Deus me concedeu para que no momento eu ocupe e exerça todas as funções que eu exerço, materialmente falando. Então, Kardec fala nesse item de duas situações. Uma é quando o ser vive consciente de que essa realidade material é passageira. Ou seja, quando temos a fé no futuro e os nossos pensamentos e a nossa visão da vida nos preparam para a morte. Então, a gente recebe esse momento de uma forma mais leve. Queridos, eu não estou dizendo sem dor, eu estou dizendo mais leve. Até porque nós estamos vivendo um momento de bastante dor. Quantas partidas aconteceram nesse momento? E é natural que a gente sinta dor na morte. É muito natural. O que nós estamos dizendo é que quanto menos material eu levar à minha vida, mais fácil será o momento da passagem. Muito mais fácil será o momento da passagem. Porque nós não sabemos como iremos morrer, como o corpo vai morrer. Não nós, né? O corpo. Como o corpo vai morrer? Não sabemos. Isso está programado, de certo modo, mas nós não temos acesso enquanto estamos encarnados. Nós não sabemos nem o dia, nem como. E graças a Deus assim o é. Por quê? Porque nós precisamos viver cada dia o melhor. Cada dia usufruindo o melhor. Cada dia buscando o melhor. Cada dia sendo o melhor. Você sendo o melhor ser. Para servir, para se doar, para ser para o outro, para a humanidade, para ser para você enquanto ser. Então nós precisamos pensar nessa dinâmica da vida. Quanto menos material eu for, mais leve esse fardo fica. E do contrário, como ele disse no texto, quando o homem, ou seja, nós, nos concentramos muito nessa vida material, todos os nossos cuidados, todos os pensamentos, todos os nossos recursos psíquicos e emocionais se voltam para a matéria,
nós vamos ter mais dificuldade de nos separarmos do corpo, sim. Vamos ter muito mais dificuldade. Nós temos vários relatos nas obras espíritas, principalmente as trazidas por André Luiz até nós. Temos o livro Voltei, que é verdadeiramente um compêndio de aprendizado, de ensinamento, de como que a gente se vê do outro lado, de como que as coisas acontecem do outro lado e o quanto a gente precisa se melhorar e se perguntar: eu quero ter uma morte leve? Eu quero ter uma passagem leve? Então eu vou levar a vida leve, eu vou levar a vida mais leve. Né? Leve não é uma questão de irresponsabilidade, leve naquilo que eu posso levar à leveza. Ou seja, menos materialidade, menos apego e concentração em questões que nos tiram desse lugar de ser imortal que somos. Para colaborar com essa fala de Kardec, eu trouxe um trecho do livro Janelas para a Vida. Não sei se vocês já conhecem. É uma psicografia do Chico, trazida pelo espírito Fernando Orme. Ele diz assim: toda morte traz dor. Sem a desencarnação, porém, não atingiríamos a renovação precisa, largando processos menos felizes de vivência ou livrando-nos da caducidade no terreno das formas. Compreendamos, em face disso, que não podemos louvar as dificuldades que nos rodeiam, mas é imperioso reconhecer que sem elas eternizaríamos paixões, enganos, desequilíbrios e desacertos, motivo pelo qual será justo interpretá-las por chaves libertadoras, que funcionam em nosso espírito, a fim de que nosso espírito se mude para o que deve ser, mudando em si e fora de si tudo aquilo que lhe compete mudar. Então, está em nossas mãos olharmos para essas dificuldades ou para a morte, para a desencarnação, como uma renovação, como ele está dizendo. Eu preciso largar desses processos menos felizes, de um casamento infeliz, de um filho problemático, de uma vivência doída e triste, pesarosa. E a morte, nesse sentido, ela me livra. Ela me possibilita renovar. É uma liberdade, não para você se livrar do outro, mas para que você se livre das suas questões, das mágoas que você guardou, dos ressentimentos, das questões que ficaram ali acumuladas por conta daquela situação, daquela vivência mal vivida. Então, esses, como ele diz, esses enganos, esses desequilíbrios, esses desacertos, eles precisam ser para nós essas chaves que nos libertam. E aí vão funcionar sim no nosso espírito, a fim de que ele se mude para o que deve ser. Porque as dificuldades que nos chegam, e nós estamos vivendo uma fase bastante difícil em vários aspectos, é para nos transformar. Não é para nos castigar, nos punir, nos fazer mal. Não. É para mudar em nós o nosso comportamento. Então eu posso mudar em mim e fora de mim tudo aquilo que me compete mudar. Eu não preciso pensar como os meus pais, eu posso pensar diferente. E ainda assim honrá-los, porque exatamente eu entendo o que eles me deram e eu consigo transportar para aquilo que faz parte do meu ser, do meu entendimento, do meu conhecimento, da minha bagagem espiritual e daquilo que hoje eu estou vivendo.
Então está em nossas mãos, não está na mão do outro fazer, está na nossa. Então, eu queria saber como é que vai ser depois da morte. Bom, é só você olhar como você está vivendo agora. Não pode ser tão simples assim. É simples assim. Como você vive agora? Você vive preocupado, tenso, amargurado? Você vive reclamando? Você dá muito mais valor a ir para o trabalho do que passar um tempo com a sua família e sair com ela? Eu conheço uma pessoa que precisou passar por uma questão de vida ou morte para que ela percebesse que ela estava trabalhando demais e dando pouca atenção à família. E por dádiva divina, Deus concedeu, porque não era chegado o momento ainda, que ele permanecesse no corpo. Mas ele mudou a vida. Ele mudou a ótica de olhar para a vida. É isso que o Espírito está falando. Então ele mudou dentro e mudou fora, porque ele mudou comportamentos. É isso que a gente precisa pensar. Que comportamento eu estou colocando na minha vida que pode me impedir de fazer um desencarne mais leve e suave? Ninguém está dizendo que você não vai sentir saudade dos seus entes queridos. Ninguém está dizendo que vai ser assim ou assado, porque graças a Deus a gente não tem essas respostas. Mas vejam, as obras espíritas nos mostram exatamente a vida do pós-morte, como foi a vida da pessoa. Se a gente pegar nosso lar, a gente vai ver que a vida de André Luiz, enquanto encarnado, era completamente fora de um desencarne favorável, de um desencarne mais suave, mais leve. Ele tinha uma vida muito voltada para a materialidade, para tudo que era material, para as questões da materialidade, né? Kardec perguntou na questão 163 do Livro dos Espíritos se a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois dela deixar o corpo. E os espíritos dizem que não, imediatamente não é bem o termo correto. A alma vai passar por algum tempo em um estado de perturbação, é natural. Você estava vivendo até então uma vida física e agora você volta para uma vida espiritual. É natural que você tenha um tempo de adaptação, assim como você tem quando nasce. Existe um tempo de adaptação do espírito naquele corpo nasciturno para que essa reencarnação se concretize. E todos nós sabemos disso. Existe um período. E assim também há com a morte. Qual é o período? Aí o período somos nós que vamos determinar. Sabe por quê? Kardec perguntou: a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Para todos nós vai ser o mesmo tempo? Não. Depende da elevação de cada um. Então, no reencarne, quando volta ao corpo físico, existe um período que é igual para todos nós de adaptação. Mas no desencarne, não. Isso vai depender da elevação de cada um e da forma como eu levei a vida. A forma como eu levei a vida. Porque eles dizem aqui, aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que já se libertou da matéria durante a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, ou seja, aquele que volta o seu olhar só para a matéria, a consciência ainda não está pura e aí ele vai levar mais tempo com a impressão da matéria. Então, quem vai dar o tom, o tempo desse desenlace, desse desprendimento? É cada um de nós. É cada um de nós.
Mas será que o Espiritismo nos ajuda ou exerce alguma influência sobre essa duração ser mais ou menos longa no plano espiritual? Os espíritos dizem, influência muito grande, porque o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Então eu posso ter sim um conhecimento espírita e isso vai influenciar, claro, vai influenciar, porque com a doutrina espírita eu sei que não morro com a morte, eu sei que eu sobrevivo, eu sei que eu sou um ser imortal tendo uma passagem na vida material. Mas os espíritos alertam que o que verdadeiramente nos influencia para que esse período seja mais ou menos longo da perturbação, que falamos ainda há pouco, é a prática do bem e a consciência pura. Ou seja, a caridade e essa consciência que já está desperta e consonante com as leis divinas. A minha vivência respeita a minha consciência, que é onde estão gravadas as leis divinas. Então, é um tema bastante polêmico. Kardec escreveu um mini texto, mas que dá muito a se falar. Porque, como eu disse no início, é um tabu para nós a morte. E a morte precisa deixar de ser para nós um tabu. A Cris fez uma palestra aqui no SEM, num domingo de manhã, falando sobre educação para a morte. Quem não viu, eu convido para que assistam aqui no canal do SEM, procurem na reunião pública de domingo essa fala que foi muito importante, muito esclarecedora e muito acolhedora. Precisamos nos educar. E como nos educamos para a morte? Vivendo cada dia melhor. Não é viver para consumir tudo que eu posso consumir, porque aí tem o extremo disso, né? Então eu vou viver como se fosse o último dia. Eu vou viver tudo como se fosse o último, né? E aí eu gasto todo o meu dinheiro, eu viajo o dia inteiro, eu faço tudo. E aí? E se eu não morro? O que eu faço no dia seguinte? Não é disso que a gente está falando. A gente está falando dessa consciência que desperta e que fica em alerta e atento para aproveitar cada momento do dia, cada situação do dia, cada oportunidade, cada aprendizado, porque a morte, ela é um ensaio diário. Foi dito na semana passada, todas as vezes que nós dormimos, nós ensaiamos para a morte. Isso é o sono. O sono nos dá essa liberdade. O sono nos tira momentaneamente desse invólucro corpóreo. Então, todo dia a gente ensaia. Mas será que a gente se prepara consciencialmente? Será que a gente pensa que aquela noite a gente pode não voltar? E quando a gente volta, será que a gente agradece? Será que a gente louva a Deus por mais um dia que Ele está nos concedendo? São questões que cada um de nós tem a oportunidade de responder no silêncio do seu interior. Não precisamos divulgar as nossas respostas, mas elas precisam ser analisadas e serem sinceras, para que a morte, ainda que ela seja uma surpresa, no sentido de que nós não sabemos o dia que isso irá acontecer, mas que ela seja algo esperado por nós, não desejado. Veja a palavra que eu usei. Algo esperado.
algo que está, sim, na nossa programação. Porque, como os Espíritos nos disseram, nós não vamos poder nos furtar dela. Então, de uma forma ou de outra, ela vai chegar para o corpo físico que ocupamos. Então, precisamos nos preparar. E por isso é tão importante essa prece que Kardec coloca no item 41. Que vocês possam ler e refletir para tirarem um pouco mais das reflexões que fizemos hoje. Um grande beijo em todos, fiquem todos em paz, com Deus, uma ótima noite. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio e de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Envolvidos nessas vibrações, queremos te agradecer, Divino Mestre, por mais esse encontro contigo, por mais esse banquete que nos foi oferecido na noite de hoje, através do teu Evangelho, rogando a ti que nunca nos falte, mas rogando também que essas bênçãos de amor e de paz que recaíram sobre nós esse tempo todo possa se estender também a toda essa humanidade que tanto precisa de ti. Que alcance, Senhor, a esses irmãos que passam seus nomes agora em nossos pensamentos, que têm seus nomes escritos aqui no nosso chat, mas também nos nossos cadernos, e por aqueles irmãos que não têm quem peça por eles. Que todos, Senhor, sejam agraciados nesse momento e que eles possam despertar e seguir esse reto caminho que levará até ti. Queremos também, Senhor, te agradecer por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que o Senhor representa em nossas vidas, hoje e sempre. Muito obrigado por tudo. Que assim seja, graças a Deus.